Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Nós estaremos estudando a lição de número 2, na lição para jovens, o propósito dos milagres no ministério de Jesus. Qual seria o propósito dos milagres no ministério de Jesus? Jesus queria aliviar somente as dores do povo que andava sofrendo com dores, com problemas, com dificuldades físicas. Uns eram cegos, outros paralíticos, enfim, tantas pessoas com dificuldades, tantas pessoas com problemas físicos, tantas pessoas sofrendo, e Jesus, para aliviar o sofrimento do povo, agiu operando milagres entre o povo. Mas através dos milagres, Jesus Cristo também convidava o povo para ouvir a sua palavra. O povo era atraído por esses milagres e ouviam então os ensinamentos, as pregações e os conselhos de Jesus concernente ao reino de Deus. Assim o povo ouvia a palavra de Deus e sabiam dos propósitos da salvação que Deus tinha para com aqueles que se chegariam e viveriam o reino de Deus aqui nesta terra. O propósito dos milagres de Jesus era para que o povo também viesse a ser salvo. Jesus não veio exclusivamente para operar milagres. Jesus não veio exclusivamente para curar as enfermidades do povo. Jesus, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Mas os milagres foram usados por Jesus como estratégias também para que o povo ouvisse a mensagem da palavra de Deus. Hoje é claro que homens têm usado milagres falsos, têm usado a fé do povo e operado milagres para engordar as suas contas bancárias e não para granjear almas para o reino de Deus. Muitos homens hoje têm feito mercado, têm feito comércio dos milagres, mas Jesus não nos deixou um exemplo assim. Jesus, o exemplo que ele nos deixou como pregadores, como ministros da sua palavra, o exemplo que Jesus deixou para todos nós foi para que nós buscassem sim o dom de milagres, o dom de operar milagres, o dom de operar curas e fazê-las, sim, fazê-las, mas com o propósito de trazê-las para o reino de Deus, com o propósito com que elas viessem ouvir a palavra de Deus e recebessem a Cristo como Salvador de suas almas. Então, Jesus, o propósito dos milagres no ministério de Jesus foi sim para aliviar as dores de um povo sofrido, mas ele não veio exclusivamente para operar milagres. Como eu já disse, ele disse em Lucas 19:10, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele também disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O propósito de Jesus, ao realizar milagres, era convidar o povo, era atrair o povo para ouvir a mensagem da salvação. Vejamos esse texto, Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa.
e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Jesus estava aqui anunciando a palavra, mas o povo que ali se reunia tinha vários propósitos para estarem ali. Muitos estavam ali para ouvirem mesmo os ensinos, os conselhos, a pregação de Jesus. Outros estavam ali para verem Jesus operar milagres. Outros estavam ali para pegar Jesus, para criticar Jesus em alguma coisa que ele fizesse ali. Então vieram ter com ele, conduzindo um paralítico. 4 homens foram à casa de um homem paralítico e trouxeram para que Jesus o curasse daquela paralisia. Mas a casa estava cheia de gente. Ali em volta a casa também estava superlotada de pessoas, de forma que para aqueles homens teria sido uma barreira se a fé deles não fosse assim um pouco maior, porque eles subiram a casa, abriram um buraco na casa e desceram aquele paralítico aos pés de Jesus Cristo, para que Jesus os curasse. Mas olha o que Jesus disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Então Jesus não curou de imediatamente aquele homem paralítico. Primeiro ele tratou da alma do homem, e é o que Jesus veio fazer exclusivamente: curar a alma do homem, tratar da alma do homem que estava doente pelo pecado. E Jesus ele quer fazer um milagre interior na vida do homem, o milagre da salvação, curar a alma, repreendendo e tirando o pecado do homem, para que o homem tenha saúde espiritual. Mas os que ali estavam, os escribas, criticaram de Jesus e disseram para Jesus: quem pode perdoar pecados senão Deus? Aí Jesus, conhecendo logo aquele espírito dos que arrazoavam entre si, aí Jesus disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, toma o teu leito e anda? Aí Jesus vai dizer assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Aí Jesus disse para o homem: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus estava aqui, através deste milagre, demonstrando o poder que havia na sua vida, tanto para perdoar pecados, quanto para operar milagres. Ele disse: todo o poder foi-me dado no céu e na terra. Então aquele homem, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que, agora veja bem, todos se admiravam e todos glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Então, percebemos que o propósito de Jesus Cristo exclusivamente era perdoar o pecado do homem, era curar o homem, era fazer um milagre interior no homem e dar a ele a salvação da sua alma. Vamos então para a leitura diária de segunda-feira, Lucas capítulo 11 e o versículo de número 20, o sinal da chegada do reino de Deus. Antes eu quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos
você tem uma mensagem introdutória do assunto que ali nós temos abordado, e você tem também os slides para você baixar quando você quiser. Deus abençoe a sua vida e vamos para a leitura diária. O sinal da chegada do reino de Deus. Deus se revela através de sinais, sinais que servem para apontar ou sinalizar sua presença, seu reino e sua vontade. Então Deus sempre vai se revelar ao homem através de sinais. E os sinais eles apontam para a presença do seu reino, também a sua vontade e a sua presença em nosso meio. Jesus negou dar sinais aos fariseus. Quando os fariseus pediram um sinal para Jesus, Jesus disse: nenhum sinal vos será dado. Mas ele prometeu sinais aos seus discípulos quando ele enviou os seus discípulos a pregar o evangelho. Ele disse: e esses sinais seguirão aos que crerem. Isso para mostrar que nós devemos ser um sinal da presença de Deus no mundo. Então nós precisamos ser também um sinal da presença de Deus no mundo. Como nós vamos ser um sinal da presença de Deus para o mundo? Precisamos ser um canal através do qual os sinais se manifestam na nossa vida. Como vai aparecer sinais na nossa vida? São os sinais de mudança interior de vida, mudança de comportamento. Antes nós estávamos nas trevas, agora nós estamos na luz. Antes nós éramos homens que vivíamos no pecado, fazíamos as coisas más, fazíamos aquilo que não agrada a Deus, agora estamos fazendo o que agrada a Deus. Isto é sinal de que Deus está na nossa vida, trazendo para a nossa realidade, como Jesus fez na oração do Pai Nosso, onde ele diz: venha a nós o teu reino. Quer dizer que podemos viver na terra como se fosse o céu a partir do momento que aprendemos que podemos, através das nossas atitudes, das nossas ações, trazer o céu para muitas pessoas, trazer o céu para muitos lares, manifestando assim a vontade de Deus. Quando o reino de Deus entra em nós, porque o reino de Deus ele está em nós, e quando o reino de Deus está em nós, nós então demonstramos para o mundo que Deus está na nossa vida, e nós podemos, através do reino de Deus que está em nós, fazermos pessoas chegarem perto do céu, se aproximarem de Deus, se aproximarem do céu, receber a salvação da sua alma através do perdão dos seus pecados. Seja um sinal de Deus onde você estiver. Seja um sinal de Deus na sua casa, entre a sua família. Seja um sinal de Deus no seu trabalho. Seja um sinal de Deus na igreja. Seja um sinal de Deus onde você estiver. A igreja deve atentar-se para os sinais do reino. Isso aconteceu com os discípulos representantes da igreja. Eles foram o sinal de Deus. A princípio, eles não entenderam o que Jesus falava, não entenderam o que Jesus fazia, como se a sua mente, como seus olhos e ouvidos estivessem bloqueados. Os discípulos de João foram perguntar se realmente Jesus era o Messias. E no mesmo momento, Jesus realizou muitas curas e muitos milagres. E então a resposta de Jesus para aqueles discípulos foram: olha, os cegos enxergam, os coxos andam,
e os famintos são saciados, são alimentados milagrosamente. Isso nos faz refletir os atos da igreja diante da sociedade, os seus serviços prestados em favor das pessoas que sofrem. Quando nós demonstramos obras, quando nós demonstramos os sinais de Deus na nossa vida através das obras, orando pelas pessoas e Jesus curando, orando pelas pessoas e Jesus fazendo milagres, ou se não, atendendo as pessoas com boas obras, atendendo as pessoas, amando as pessoas, nós estamos dizendo para o povo que a presença de Deus está na nossa vida, nós estamos refletindo a luz de Cristo. Caso contrário, se nós não fizermos assim, nós vamos nos enquadrar na pergunta de Natanael. Porque Natanael foi encontrado por Filipe. Filipe levou Natanael até Jesus. E quando Filipe falava de Jesus para Natanael, ele mostrou descrédito do reino de Deus. Ele disse assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? As pessoas hoje podem, se nós não refletirmos Deus na nossa vida, se nós não demonstrarmos que o Senhor está em nós, através das nossas obras, através da nossa vida de cristão, então as pessoas vão fazer uma pergunta semelhante: pode vir alguma coisa boa dessa igreja? A igreja primitiva nos deixou registrada exemplos de suas obras. Hoje, a igreja deve continuar escrevendo sua história na sociedade, mostrando os sinais do reino de Deus, mostrando que Deus existe, porque ele existe na nossa vida. É assim que acontece. Então, se Deus, você só pode dar demonstrações que Deus existe na sua vida para o povo, se você deixar Deus existir em você. E Deus existe na nossa vida porque o reino de Deus está entre nós. Lucas capítulo 4, versículo 18, nós vemos aqui a missão de Jesus. Ele disse assim, quando ele abriu o livro para ler lá na sinagoga, abriu o livro de Isaías e ele leu: o Espírito do Senhor é sobre mim. Capítulo 61 de Isaías. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados. Olha a missão de Jesus, gente. Por isso que eu falei no início que Jesus não veio exclusivamente para fazer milagres. Olha a missão dele aqui. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para quê? Para operar milagres? Para evangelizar os pobres. Enviou para fazer milagre? Para curar quebrantados de coração, curar o interior das pessoas que estavam machucadas, feridas, cheias de amarguras, ódio, violência, aflições, enfim, tantas outras coisas. A pregar liberdade aos cativos, presos pelas influências satânicas e precisavam ser libertos. Restauração da vista aos cegos, pessoas que não enxergavam, que não tinham visão do céu, que não tinham visão espiritual, estão cegos as pessoas assim. Pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então essa foi a missão de Jesus. E como Jesus realizou milagres, ele realizou milagres
estrategicamente para trazer as pessoas para a salvação da sua alma. Morrer para salvar o homem da condenação eterna foi a principal missão de Jesus. A morte de Jesus foi um ato terrível, mas nos trouxe salvação. Na cruz, Jesus pagou o castigo de todos os nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar porque ele nos ama. Nós que era para morrermos, ir para o inferno, estávamos condenados ao inferno, mas Jesus veio para nos dar salvação. Jesus veio, morreu pelos nossos pecados e tirou os nossos pecados. Os nossos pecados não foram encobertos como era na antiga aliança, mas eles foram tirados por Jesus. João testificou dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora todos que creem em Jesus como seu Salvador são livres do castigo eterno. Mas Jesus não permaneceu morto. Não, Jesus não permaneceu morto. No terceiro dia, ele ressuscitou. Quantos estão por aí idolatrados a homens e mulheres que morreram e as pessoas o idolatraram e clamam por esses que estão com seus restos mortais nos túmulos. Nada podem fazer para o homem. Fazem deuses de barro, de gesso, de prata, de ouro, de papel, de madeira. Clamam por esses pedaços de madeira, por essas imagens de madeira, para receber um milagre, para que seja solucionado um problema. Mas esses deuses nada podem fazer para o homem, eles não ouvem, não se movem. Se cair, quebra, não enxergam, enfim, nada pode fazer. Mas Jesus está vivo, ele é o único que pode fazer algo para o homem, porque ele está vivo. Ele está vivo. No terceiro dia ele ressuscitou. A morte e ressurreição de Jesus não a morte e ressurreição de Jesus são garantia de salvação para a nossa vida. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós também morremos para o pecado e um dia nós iremos ressuscitar para a vida eterna. Marcos capítulo 1, versículo 14, a leitura de quarta-feira, o anúncio do reino de Deus. O reino de Deus, ele é espiritual, ele é interior, ele é imaterial, ele é invisível. O reino de Deus é um predomínio da vontade de Deus. É Deus reinando, é Deus dominando sobre tudo. Veja o que Paulo disse quando ele escreveu aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus está entre nós, nós ficamos alegres no Espírito. Lucas 17, 20 a 21. 20 e 21. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu. Jesus responde aos fariseus: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, se ele não vem com aparência exterior, ele é invisível. Nem dirão, ei-lo ali, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 4 e 20, também Paulo diz, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Você vê o poder?
você não vê o poder. Você vê a manifestação do poder, mas você não vê o poder, porque ele é invisível. Salmo 103, o versículo 19. O reino de Deus é universal. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. No reino de Deus, só se entra pelo novo nascimento. Só pelo novo nascimento você começa a viver o reino de Deus. Você entra no reino de Deus. Você começa a fazer parte do reino de Deus pelo novo nascimento. Jesus respondeu a Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Então, o anúncio do reino de Deus. Devemos anunciar o reino de Deus para as pessoas, porque o reino de Deus é maravilhoso participar, é maravilhoso entrar neste reino, porque nós sentimos este reino de Deus na nossa vida e ficamos felizes, ficamos alegres, porque podemos fazer parte deste reino. Agora eu vou esclarecer o que é o reino dos céus. O reino de Deus, agora o reino dos céus. O reino dos céus quer dizer o reino vindo do céu e implantado na terra. Portanto, o reino dos céus vai ser ainda implantado na terra no milênio, quando Jesus for então o governo universal, o governo, quando ele implantar o seu governo milenial, então ele vai ser implantado o reino dos céus. Ele, o reino dos céus, é parte do reino de Deus. É a esfera terrena do reino de Deus. Porque uma parte do reino dos céus é os anjos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habita em nosso interior. E a outra parte do reino dos céus são os anjos. Então, os anjos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o reino dos céus. Veja, ele está no reino de Deus. O reino dos céus está no reino de Deus. Mas o reino de Deus, que está em nós, não é somente constituído por ele. Uma suposição é como o Brasil, que está no globo terrestre. Mas o globo terrestre não é somente o Brasil. Outros países fazem parte deste globo. O reino dos céus, ele é dispensacional, ele é físico, visível, exterior. O reino dos céus é político, no real sentido da palavra, também terreno. É o reino por Deus prometido a Davi, o qual brevemente será estabelecido e regido pelo Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo vai reinar. O reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo vai fazer esse reino político. Ele vai ser o governo, ele vai implantar o milênio e ele vai governar. Então esse vai ser o reino dos céus. Ele ainda vai ser implantado na terra. Mas entre aqueles que recebem Jesus como seu Salvador está o reino de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo que habita na nossa vida. Lucas capítulo 10 e o versículo 9 é a leitura de quinta-feira. Milagres e anúncio do reino de Deus. A palavra milagre vem do latim mirare, que é o mesmo que admirar-se. Um milagre é um evento dentro do mundo natural, mas que aparentemente está fora de sua ordem normal. Nós podemos explicar
somente através de algum poder sobre-humano, ou seja, o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o poder sobre-humano, é o poder sobrenatural. Jesus sempre incentivou seus discípulos a explorar esse sistema de evangelização, os milagres, que atraem as pessoas a ouvirem o Evangelho e serem salvas, serem libertas, serem transformadas, serem renovadas. Vemos sua recomendação aos 70, quando Jesus enviou de 2 em 2, e o Senhor deu a eles poder para, em nome dele, realizarem grandes milagres. E eles foram e fizeram grandes milagres e voltaram pulando de alegrias, felizes, porque os cegos viam, porque os surdos ouviam, porque o reino de Deus era anunciado, porque os demônios eram expulsos em nome de Jesus, e eles estavam alegres por aqueles acontecimentos. Então Jesus os advertiu, dizendo: vocês não fiquem alegres por essas coisas, mas fiquem alegres pelos seus nomes estarem escritos no céu. Ou seja, fiquem alegres porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Vemos sua recomendação aos 70 enviados. Na resposta aos discípulos de João Batista, Jesus também destacou com ênfase. O que ele destacou com ênfase foram os milagres, para explicar para os discípulos de Jesus que que o poder estava sobre ele para fazer sinais, para fazer maravilhas, para operar milagres e também para anunciar o reino de Deus. Então ele questionou uma vez quando na sua própria cidade, ele não pôde realizar milagres devido à incredulidade das pessoas naquela cidade. Você pode estar perguntando, mas por que hoje não existem tantos milagres? Se não existem tantos milagres hoje, é devido à incredulidade das pessoas, é devido à dúvida das pessoas, é devido ao medo das pessoas, à desconfiança das pessoas. E muitas vão até para criticar, vão como curiosos, mas não vão para adorar a Deus, e por isso, às vezes, não acontecem muitos milagres. Mas o Senhor Jesus continua operando milagres, fazendo maravilhas. O Senhor Jesus continua usando homens de Deus, homens fiéis, que usam este dom para atrair almas para o reino de Deus. Pregações e milagres, o Evangelho de Jesus. Então, mesmo sendo nós os mensageiros da última hora, mesmo sendo nós os dispenseiros da multiforme graça de Deus, mesmo sendo nós os anunciadores de boas novas, mesmo sendo nós esses privilegiados por esta graça tão maravilhosa, o evangelismo e milagres jamais poderá ser feito de forma abundante. Não é assim como nós queremos, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Sem oferecer nosso espírito, alma e corpo somente para Jesus e não ser apegado com nada desse mundo, mas precisamos ser santo, puro, sem ganância por nada terreno, dedicar-se à vida somente a Deus e não ser do mundo, como disse o Senhor. Isso é não ser do mundo, como disse o Senhor. Desta forma, então, a manifestação do Espírito Santo vai acontecer através da nossa vida, com realizações de milagres, com as realizações de maravilhas, com as realizações de sinais. Agora, sem a diferença que convence, sem algo do céu,
Nossas pregações não passam de meros sermões, meros discursos sem vida e sem nada de Deus. Nós precisamos do poder de Deus na nossa vida. Nós precisamos que o Espírito Santo esteja na nossa vida para que as nossas pregações sejam ungidas, para que as nossas pregações possam ter efeitos, possam fazer efeitos no interior das pessoas e também possamos ser usados por Deus para a operação de milagres, sinais e maravilhas na vida do povo, assim atraindo as pessoas para o conhecimento da salvação, para receber Jesus nas suas vidas. Marcos capítulo 6, 16, versículos 15 a 20, a leitura de sexta-feira, o evangelho completo. Então, e disse Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vocês vão e preguem o evangelho às criaturas. Quem crer e for batizado será salvo, mas só quem não crer é que vai ser condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão mal algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido do céu, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Veja que o Senhor sentou-se à direita de Deus, mas cooperava com eles. E confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. A pregação da palavra de Deus era confirmada na vida dos apóstolos, dos discípulos, com os sinais que se seguiam. Todos nós cristãos devemos continuar essa missão de Jesus. Então Jesus ele veio, iniciou essa missão. Agora nós precisamos continuar com a mesma missão. A missão continua, a missão de Jesus também é nossa missão. Uma missão é um objetivo a ser cumprido, é um trabalho a ser feito. Todo crente tem uma missão: anunciar o evangelho de uma forma ou de outra, dando bom testemunho, fazendo boas obras, enfim, orando, intercedendo, visitando, evangelizando, pregando, enfim, não sei o que você faz para evangelizar, mas alguma coisa você deve fazer, porque é uma missão nossa anunciar o evangelho. Essa missão ela é muito importante. Todos precisamos saber todos os homens precisam saber da salvação, precisam conhecer Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito 2 e 4, ele diz lá que todos devem virem ao conhecimento da verdade. Deus chama algumas pessoas para anunciar o evangelho em outras partes do mundo. Chama. Talvez não chama você, mas chama outras pessoas. Você talvez é chamado para anunciar o evangelho na sua comunidade. Talvez você é chamado para anunciar o evangelho no seu trabalho, no seio da sua família, entre os seus vizinhos. O certo é, quando Deus nos chama para uma missão, eu não sei qual a missão você foi chamado, mas você deve saber para que Deus te chamou e você deve obedecer essa missão. Você deve fazer, porque é a missão que Jesus começou e agora nós devemos continuar a fazer. E Deus te chamou para uma missão e você então deve obedecer. Não deve fazer como Jonas, viu? Mas deve ser obediente ao Senhor. Atos 28, 31, a igreja do primeiro século anunciava o reino de Deus. A igreja, tão logo foi estabelecida, saiu de imediato a proclamar o evangelho, pois ganhar almas era a prioridade máxima daquela igreja.
Eles priorizavam pregar o evangelho. É claro que os milagres aconteciam, mas a prioridade era levar a salvação, levar o evangelho, levar boas novas para as pessoas. Quanto mais eles evangelizavam, mais o Senhor operava sinais. Enquanto eles pregavam, quanto mais pregavam, o Senhor ia operando sinais, fazendo milagres, curando, enfim. Prodígios, maravilhas iam acontecendo. A oração daqueles crentes pela evangelização do mundo era tão poderosa que certa vez tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Você já teve esta experiência? De todos os crentes estar orando em uma só voz ao Senhor e tremer o lugar? A igreja precisava manter o Pentecoste, precisa manter o Pentecoste genuíno, mas é o Pentecoste genuíno. Não é esse Pentecoste cheio de misticismo, cheio de adivinhações, cheio de bruxarias, cheio de benzeções. Não é esse evangelho cheio de sincretismo, cheio de misturas de doutrinas. Não é esse evangelho misturado com o mundo, misturado com o pecado, com a idolatria, com o adultério. Não é esse evangelho, esse Pentecoste misturado de tantas coisas, de profetadas, de profecias falsas, de tantas outras coisas, adivinhações, de benzeções em copo d'água benzido, chave benzida, um monte de coisa. Tudo isso é misticismo, isso é bruxaria. Não é esse Pentecoste, mas é o Pentecoste que a igreja primitiva deixou-nos o exemplo. Enquanto eles evangelizavam, enquanto eles se esforçavam para pregar o evangelho, para anunciar a salvação, Jesus ia operando, Jesus ia curando, Jesus ia cooperando com eles, curando, confirmando a palavra que eles estavam pregando com os sinais. Por conseguinte, nenhum evento eclesiástico é tão importante quanto a evangelização. A igreja deve sair para onde? Para as ruas, para os becos, para as comunidades pobres e esquecidas, a fim de quê? Anunciar a Cristo a todos e em todo tempo e lugar. Quando esses vão recebendo a Cristo, vão atraindo os outros, vão atraindo as outras pessoas mais ricas, mais abastadas. Eles vão reconhecendo Jesus na vida dos pobres, na vida daqueles que receberam Jesus e agora têm uma vida transformada. Seremos uma luz brilhando e o povo vendo e sendo atraído para receber também a salvação para a sua alma. Missões na igreja primitiva. A igreja primitiva não demorou a fazer missões. Após a dispersão dos crentes de Jerusalém, porque a igreja estava pregando só em Jerusalém, não queria sair de Jerusalém, e aí começou então, Deus permitiu uma perseguição, e começou com a morte de Estevão. Depois que Estevão morreu como mártir, anunciando Cristo, e foi morto por isso, a igreja então se dispersou. Filipe desceu a Samaria, onde, com poder e ousadia, pregava o Cristo ressurreto. A multidão ficou atenta ouvindo a mensagem, ouvindo Filipe pregar a palavra de Deus e também atento aos sinais que ele fazia, e muitas pessoas foram recebendo Jesus na vida. Em seguida, os discípulos chegaram a Antioquia, que, conforme veremos, seria conhecida como a igreja missionária. De ação em ação, a igreja de Cristo veio alcançar em apenas uma geração os lugares mais remotos daquela época. A igreja primitiva promovia
os novos convertidos integralmente. Ela não se descuidava das necessidades dos pobres e necessitados também. Com amor, a igreja primitiva cuidava deles, tratava deles, com a palavra de Deus, com o que eles necessitavam, com o que eles precisavam materialmente para sobreviver no dia a dia. Se por um lado eles davam-lhes o pão do céu, por outros eles não negavam o pão que brota da terra, para o alimento deles, para o sustento deles. Isso é evangelização integral. Vamos agora passar para o momento de reflexão da palavra de Deus, né? Vamos aqui para as cinco reflexões. E eu quero pedir com carinho para você subscrever no meu canal. E também faça uma visita no nosso site. www.moldado.com é o endereço do nosso site. Lá tem os vídeos, tem uma mensagem escrita que introduz o tema da lição que abordamos. E também tem os slides. Se interessar você, você pode baixar, é grátis, tá bem? Deus abençoe a sua vida. Vamos para o que a Bíblia quer dizer ao mencionar que a medida da injustiça dos amorreus ainda não estava cheia. Sendo justo, Deus aguardava que a medida da injustiça dos amorreus se completasse para só então desapropriá-los e dar a terra à descendência de Abraão. Quem eram os amorreus? Os amorreus habitavam nas regiões de Canaã e aparecem na Bíblia no período patriarcal. Segundo a lista das nações de Gênesis 10, os amorreus descendiam de Canaã, mas a narrativa bíblica do Antigo Testamento aplica o termo amorreus de uma forma genérica. Algumas vezes os amorreus significam os povos pagãos que habitavam a Palestina em geral. Outras vezes o mesmo termo se refere especificamente ao povo das regiões montanhosas da Palestina, conforme Números 13:29, Josué 5:1. Estudiosos acreditam que num período muito recuado, os amorreus eram contados entre os povos nômades semitas, assim como foi Abraão. Seja como for, os amorreus se espalharam por toda a região montanhosa que circunda o Jordão. Entre o terceiro e o segundo milênio a.C., os amorreus acabaram no sul da Babilônia. Ali, eles fundaram uma poderosa dinastia e passaram a dominar várias vilas, cidades, centros importantes. E nesse período, Hammurabi foi o rei amorreu. Os amorreus também foram eliminados da terra. Os amorreus eram um povo descendente de Canaã. O filho de Noé, que foi amaldiçoado por ele por conta de seu comportamento pecaminoso. Nos dias de Abraão, alguns amorreus que habitavam na área de Hebrom eram seus aliados. Quando os israelitas se estabeleceram na terra prometida, os amorreus e outros remanescentes de povos estrangeiros foram submetidos à servidão. Com o tempo, eles foram sendo gradualmente absorvidos e incorporados por outros povos pelos próprios israelitas. Essa mistura, principalmente trazendo reflexo de idolatria entre os israelitas, foi severamente denunciada e lembrada desde a época de Josué até o período pós-exílio do tempo de Esdras. O profeta Ezequiel relembrou a origem pagã daquela cidade, dizendo que seu nascimento se devia à união entre os amorreus e os heteus, que estavam entre os primeiros habitantes daquela região. Na mesma profecia, o profeta indicou a depravação moral característica entre os amorreus. Nesse tempo, os amorreus já tinham desaparecido como um povo específico da Palestina. Então, esses eram os amorreus. Vamos para a segunda reflexão.
Como povo sacerdotal, qual era a tarefa de Israel? Então, a tarefa de Israel era clara: servir de modelo aos demais povos, levando-os a querer ser como o povo da promessa. Ou seja, o povo de Israel deveria evangelizar os outros povos, trazer os outros povos também a servirem a Deus, deixarem a idolatria, deixarem as adivinhações, deixarem as bruxarias, deixarem tudo para servir ao Deus Criador dos céus e da terra. A ideia não era que Israel dominasse os outros povos, mas que exercesse um papel sacerdotal em relação às demais nações. Quando o tempo de Deus completou-se, o Senhor chamou a Moisés e o enviou ao Egito para que libertasse o povo. Isso está em Êxodo 3. Em Êxodo 19:6, o Senhor revela o propósito da nação israelita e ordena a Moisés para dizer ao povo: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Como é sabido, infelizmente, Israel fracassou em seu papel sacerdotal. Por quê? Porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Eles teriam que ser um reino sacerdotal. Sacerdotal, aqueles que levam os homens a Deus, que apresentam os homens a Deus, que levam as pessoas aos pés do Senhor. Mas eles não praticaram esse papel, não desenvolveram esse papel sacerdotal. O Senhor já havia advertido há muito tempo que se Israel praticasse as mesmas coisas que as demais nações estavam praticando, eles seriam também castigados conforme as demais nações estavam sendo castigadas. Então eles precisavam cumprir o seu papel de sacerdotes e evangelizar, anunciar, levar o povo até aos pés do Senhor. Terceira reflexão: o que Jesus quis dizer ao afirmar que expulsava os demônios pelo dedo de Deus? Vamos parar um tempo aqui. Jesus quis dizer que expulsava os demônios pelo poder de Deus e que, por conseguinte, isto era uma evidência concreta de que o reino de Deus havia chegado. Em Êxodo 8:19 aparece o dedo de Deus fazendo sinais. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. A Bíblia claramente ensina que Deus é espírito, não é físico. Ele não possui massa física. Jesus mesmo declarou: um espírito não tem carne nem ossos, como vês que eu tenho, em Lucas 24:39. Quer dizer, o homem, ele é um ser físico composto de matéria, está sujeito ao espaço e ao tempo. Por isso que é difícil aos humanos conceituar um ser infinito e eterno como Deus, porque eles acreditam no que veem e não acreditam naquilo que não veem. E para crer em Deus, você precisa acreditar no que não vê, porque Deus é espírito. Os israelitas viviam escravizados no Egito, debaixo de muita opressão, clamaram ao Senhor. Houve uma grande luta porque os magos de Faraó imitaram algumas pragas que eram enviadas através de Moisés. Quando a praga de piolho se manifestou, os bruxos do Egito nada puderam fazer. Eles disseram a Faraó: é o dedo de Deus. Eles simplesmente quiseram dizer que a praga era obra de Deus, que aquela aflição era resultado do poder de Deus. Não podemos fazer nada quando o dedo de Deus se move. O dedo de Deus tipifica o poder de Deus. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. E nelas tinha escrito todas as palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, no meio do fogo, no dia da congregação. Em outras palavras, Deus as escreveu e as colocou sobrenaturalmente em pedra. Outro exemplo é a declaração do salmista. No Salmo 8, versículo 3 e 4, ele diz: quando vejo os teus céus.
obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Obviamente, Deus não tem dedo de carne. Tudo isso é uma manifestação sobrenatural do poder de Deus. A mulher que foi pega adulterando estava sendo condenada por muitos que com ela havia pecado. Levada até a presença de Jesus e já com pedras na mão para matar aquela mulher, acusavam aquela mulher de ser uma grande pecadora. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Em João 8,6 está escrito: o dedo de Deus mostra misericórdia, porque Jesus disse àquela mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Já tinham se ido embora. Então Jesus disse para a mulher: vai-te e não peques mais. E aquela mulher, então, recebeu, foi livre de ser morta, porque Jesus escreveu na terra com o seu dedo e demonstrou misericórdia àquela mulher. O dedo de Deus é uma referência à deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, manifestando a sua presença. Veja que Lucas escreveu assim: se expulsa os demônios pelo dedo de Deus, Jesus disse, certamente a vós é chegado o reino dos céus. Então Jesus simplesmente está dizendo que tudo que ele faz é da parte de Deus. Agora Mateus escreveu assim: no lugar de dedo de Deus, como Lucas escreveu, Mateus vai escrever assim: o Espírito de Deus. Olha, dedo de Deus, o texto menciona o Espírito de Deus, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Daniel 5,5 também nós vemos aqui um acontecimento onde o dedo de Deus se manifesta escrevendo justiça na parede, fazendo justiça. De repente apareceram os dedos de mão de um homem e escreviam de fronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo, então dele foi enviada aquela parte da mão, pois é daquilo. Quer dizer, o que estava escrito ali era: Amém, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. O capítulo 5 do livro de Daniel relata a história do rei Belsazar. Ele usa os vasos sagrados tirados do templo da casa de Deus e os usa para beber vinho até ficar embriagado. Depois disso, aí aparece o dedo de Deus e chega com juízo. Tudo aquilo que é consagrado a Deus deve ser usado para a sua glória, porque senão, meu irmão, o dedo de Deus vai aparecer aí na sua parede e fazer justiça, viu? Qual era o conteúdo do ensinamento do mestre? Anunciar o evangelho de que o reino de Deus havia chegado. No início de seu ministério, passando por Samaria, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprindo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. No decorrer de todo o seu ministério, Jesus explicou o que se requeria do homem. E o que se requeria do homem, uma parte central da sua mensagem, era a pregação acerca do reino de Deus. O povo judeu sabia que Deus desejava reinar sobre seu povo. Contudo, imaginavam isso em termos de uma soberania política. Eles não entendiam a natureza espiritual do reino, em que Deus reina nos corações dos que, por sua graça, seguem a Cristo. Os que entenderam a mensagem de Jesus permaneceram com ele, mas os que entenderam pelo lado político se distanciaram e rejeitaram. Porque o que Jesus requeria dos homens? Que os homens entendessem a mensagem da salvação como mensagem de libertação, como mensagem de livramento da condenação eterna, de salvação do inferno, e não como um reinado político. Não, porque Jesus veio para libertar, para salvar o homem, e não para
estabilizar um reino político como eles estão esperando até hoje. Mas Jesus vai vir e vai fazer, e vai então reinar no milênio politicamente. O que significa o exercício do ministério do Senhor? A derrota de Satanás. Satanás significa acusador. Ele nos acusa porque quer que todos sejam condenados ao inferno junto com ele. Satanás é nosso inimigo. Ele tenta nos destruir através de pecados, medos, sofrimentos e mentiras. O caminho de Satanás parece bom de início, mas no fim traz destruição. Satanás sabe que já perdeu a batalha, Jesus já venceu. No fim dos tempos, Satanás será destruído junto com todos os seus seguidores que se rebelaram contra Deus. Mas nós podemos vencer ele entregando nossa vida a Jesus e se dispondo para o trabalho na obra de Deus. Pelo poder de Jesus, podemos resistir Satanás e encontrar a vitória em nome de Jesus. Fazendo a obra de Deus, nós vencemos o diabo, vencemos Satanás, porque o Senhor nos dá a vitória. www.moldado.com é o endereço do nosso site. Faça uma visita e com certeza as bênçãos de Deus serão sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais uma leitura diária da Escola Bíblica Dominical.